25 anos foi 2011. Eu fui em 2010. Mas hoje em dia o foco é a parte de cinema, que usa os cinemas ali de Austin e monta salas e tal. E a parte de tecnologia, que como é que eles chamam? Eu esqueci. Technology, Mas mistura tudo, mistura games, mistura futurismo, os grandes pensadores estão lá, então assim, é muita coisa, se tornou um outro negócio. Quando era um festival de música, assim, não é pra ser purista ou nostálgico, não. Foi muito legal, aquela sensação de que a cidade inteira tá respirando música de uma maneira democrática, e você anda, você tem coisa pra fazer e comida boa, e no dia seguinte tem mais, assim, foi uma... Eu nunca mais repeti, eu adoraria fazer de novo. Inclusive, se a gente pode recomendar aqui dicas de viagem, eu acho que é muito caro, né? A credencial. Pagar uma credencial hoje de Salvador, eu acho muito cara. Olha só, pra quem não sabe bem do que a gente tá falando, é um festival que acontece todo o primeiro semestre, é sempre por volta de março, abril, né? Sempre março. Em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, que tem esses três recortes: música, cinema, tecnologia. E você compra a credencial que dá acesso ao festival inteiro, que dura tipo uma semana. É uma semana, sim. E a credencial custa super caro, mas é porque você vai fazer um monte de coisa. Mas ela não te permite assistir todo o show. Você ainda tem que pegar certas filas, né? Você não tem carta branca. A cidade inteira pode assistir todos os shows, por exemplo, mas tem que entrar na fila. A sua credencial talvez permita que você fure a fila, mas ainda assim existe uma... deve existir uma credencial especial, Gold, Plus, que custa mais caro e que daí você tem prioridade na fila. Mas é tipo uns $2.000 que custa essa credencial aí. Mas eu recomendo, é uma super viagem, porque Austin é uma gracinha, uma cidade muito legal, cheia de coisas, pessoas legais, né? Diferentemente do resto do estado, né? Nós estamos aqui para falar mal de Texas, né? Desculpa aí, ouvintes do Texas que estão ouvindo o podcast. Você sabe por que Austin é legal em comparação ao resto do Texas? Não. É a única universidade laica do sul dos Estados Unidos. Então todo mundo que é, enfim, doidão de alguma forma, ou um pouquinho tá fora do Bible Belt ali, vai para Austin. Então, inclusive o slogan da cidade é Keep Austin Weird, né? Que é um slogan emprestado por uma outra cidade que eu adoro, que é Portland, né? Que, aliás, se você quiser, se eu puder, se me permitir, eu queria dar uma dica de uma rota nerd maravilhosa que eu fiz. Por favor. Vamos lá. A Rota Nerd por Pablo Miassalva. É uma rota nerd que mistura tudo que... para um cara da minha idade, que nasceu nos anos final dos 70, curtiu cinema jovem, adolescente dos anos 80, começou a curtir rock no final dos 80, começo dos 90. É perfeita essa rota, gente. Vamos lá. Primeiro você vai para Portland, né? Portland é a única cidade... Portland no Oregon, tá? Porque também tem Portland no Maine, que é outra coisa. Outro lado. Portland no Oregon. Oregon é um dos únicos estados entre os 50 estados americanos que não tem aquele imposto estadual. Se você quiser fazer alguma compra de um computador, um telefone, uma guitarra, qualquer coisa, compre em qualquer cidade do Oregon, porque você não paga aqueles 8, 9% que todo lugar tem, né? Pouca gente sabe disso, né? E eu comprei, inclusive lá, um telefone, um computador, porque ficou 10% mais barato do que em qualquer lugar dos Estados Unidos. Portland é uma cidade muito legal, porque tem micro cervejarias, tem a maior livraria, que chama Powell's, que é ridícula, 5 andares maravilhosos ali, tem todas aquelas cervejarias locais, tem uma cultura de ciclismo muito forte, tem aquela loja de donut, que chama Voodoo Donut, que surgiu lá também, tem vários músicos que moram por ali, você vai ver todos os caras. Bom, você conhece a cidade. Conheço a cidade, é demais. Portland, assim, eu moraria lá, sério lá mesmo. Fácil. Que cidade legal. Tem o dia que todo mundo anda de bicicleta pelado, entre outras bizarrices ali. E é numa região linda de morrer, né, dos Estados Unidos, muito verde, tem parque pra caramba. É o noroeste ali. Que pouca gente liga, né? A taxa de desemprego lá é muito alta, porque muitos desempregados vão para lá, né? Aquela série de TV que chama Portlandia, fala que Portland é a cidade que as pessoas os jovens vão para se aposentar. E faz todo sentido. Os caras largam a vida lá dura nas cidades grandes e vão para Portland para ser vagabundo mesmo, para não fazer nada e para pegar um emprego num café e tá tudo bem. Então tem uma vibe muito legal. E eu passei uns dias lá e eu falei, bom, acho que dá pra ir pra Seattle de carro, né? E tem muita coisa legal no meio, entre Portland e Seattle, tem um monte de coisas nerds legais que muita gente não sabe e passa reto, né? Então o que eu fiz, eu aluguei um carro lá e eu fui para uma cidade chamada Astoria, que fica na fronteira entre o Oregon e Washington, que é o estado de Seattle. Astoria foi onde eles filmaram o filme Goonies. Que demais! Tá. É uma cidade litorânea, muito pequena, não sei, poucos milhares de habitantes, e todos os grandes cenários do filme, as casas, as coisas estão todos lá ainda, porque foi filmado
on location. Então a casa das crianças, a escola, a prisão, a loja de conveniência, tudo tá lá, do mesmo jeito que era. E ninguém liga, né? Então, assim, eu fui lá e fui até todos os lugares importantes. E o Goonies foi um filme muito importante pra minha infância, né? Tipo, é o primeiro filme de criança, assim, pensado pra adulto também, né? Tem o dedo do Spielberg no filme Sim. e tal. E eu fui exatamente no ano que ia fazer 30 anos o filme. Então foi uma curtição incrível. Tirei foto na frente da casa e fui na cadeia que virou um museu. Muitos filmes foram filmados lá, né? Até Free Willy foi filmado nessa cidade. O Tira no Jardim da Infância foi filmado lá. Então tem muitas coisas legais. Você sai dali, você continua pegando a estrada na direção de Seattle, você vai passar por uma cidadezinha pequena chamada Aberdeen, onde nasceu um certo Kurt Cobain, né? E também, se você não sabe, você passa batido. Só que se você entrar lá na cidade, que é minúscula também, você vai até a casa do Kurt Cobain, você vai até a ponte, onde ele ficava debaixo da ponte, escrevendo as músicas, tá tudo lá. Tem uma estatuazinha dele, mas é tão pequena que ninguém liga. Vi os Goonies, fui na casa do Kurt Cobain, tudo questão de hora, assim. E daí cheguei a Seattle, que por si só é incrível, maravilhosa no rock e tudo mais, e tem o museu e a Space Needle lá, todas essas coisas legais. Só que eu gosto muito de Twin Peaks, aquela série que quase ninguém entende, né? Entendedores entenderão. E a cidade onde foi filmada a Twin Peaks é ao lado de Seattle. Questão de 40 minuos. Como chama? Eu esqueci. Não eu deveria tem problema, lembrar. vamos em frente. É incrível. Tá tudo lá. O café, o hotel ao lado das cachoeiras e todas essas coisas. Só que também não tem nada, não tem uma placa escrito bem-vindo a Twin Peaks. Então você tem que saber. Então de uma vez só ali eu consegui fazer sem planejar nada. Assim, eu tava em Portland, eu falei, deixa eu ver o mapa aqui, deixa eu ver onde tem. Olha, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu comecei a traçar e vi que nada ia me tirar da minha rota. E eu consegui fazer assim, um monte de coisa nerd numa vez só. Fora que as cidades são incríveis, né? Fui na casa do Kurt Cobain também em Seattle, essas coisas. Então, se quiser fazer, assim, quem gosta dessa peregrinação em lugares reais, eu recomendo mais do que ir pra Nova York pra ir no lugar onde fizeram Friends, sabe? Essas coisas, assim. O pessoal gosta, né? Tem um fetiche em Nova York por série, essas coisas. Mas eu acho que tem muitas coisas legais escondidas do outro lado ali, que não é também Hollywood, que são muito legais. Não, aquele pedaço dos Estados Unidos é muito especial, é muito legal. E falam que chove o tempo todo, mas eu não peguei chuva em nenhum dia, então eu tenho uma memória muito boa. Seattle tem uma cena eu gosto muito de café, né? Seattle tem uma cena de cafeterias foda também. Perto de altos parques nacionais dos Estados Unidos. Perto da fronteira com o Canadá, assim. E um lugar muito liberal, né? No sentido, as pessoas são muito legais e então você pode ser bem esquisito, andar pelas ruas e é tudo fácil de fazer, é tudo barato, dá pra fazer tudo a pé. E um histórico de imigrante muito forte, né? Sim. Aliás, toda a costa oeste dos Estados Unidos, ela tem um monte de russo, um monte de chinês, um monte de ingleses, um monte de tudo, assim. Nem parece Estados Unidos, na verdade, ali, aquele pedaço, Washington e Oregon são os estados, assim, mais liberais e não por coincidência lá que eles liberaram maconha e que realmente tem uma cena musical muito forte nos últimos anos, então não é coincidência. São lugares que são especiais mesmo e que espero que não aconteça nada com das eles. minhas bandas preferidas da vida é de Portland, que é o Dandy Warhols. Sim. Tem aliás, procurem Dig, um documentário que boa parte é passada em Portland. Já viu o Dig? Não, eu sei qual é. Não Sabe vi. qual que é? Que é a história do Dandy Warhols junto com o Brian Johnston Massacre. Sim, eu sei. Tem uma época que eu procurei muita coisa que se passou em Portland, porque eu queria ficar procurando as coisas. Eu fiquei obcecado. Na esteira do Portlandia. Portlandia é demais. Portlandia é muito engraçado. E é aquilo mesmo, viu? As pessoas estranhas mesmo. Só tem gente louca andando na rua. Tem umas pessoas sem roupa, uns vagabundos doidos. É muito bom. É muito bom. Uns vagabundos doidos na rua. Porra, é muito bom. Depende, né? Tipo, é relativo. Tem lugar que você tem uns vagabundos doidos e não é tão legal assim. Agora, voltando aqui pra coisa da viagem, olha só, eu viajo muito sozinha, né? Meu livro é sobre isso, falo muito com as minhas amigas sobre isso e falo muito com os meus amigos também. Sobre essa diferença essencial que é viajar como mulher e como homem. Então, você, como primeiro convidado homem, aqui, mas você vai sozinha, quais tipos de perrengue vocês, homens, passam viajando? Vamos lá, eu tenho uma pergunta pra você. Você já foi pra Istambul? Não. Tá. Eu me lembro de estar em Istambul em 2002 e com 2 amigos. Eu fiz uma super viagem todo o leste europeu em 2002, né? Foi pra Rússia, Turquia e tudo mais. Eu me lembro em Istambul especificamente, de ver 2 meninas de mochila enquanto eu tava com meus 2 amigos e eu via que a gente tava passando numa parte meio mais ou menos estranha. A quantidade de pessoas que mexiam ou iam falar com essas 2 meninas e teve uma hora que eu peguei e falei, caramba, como deve ser difícil
viajar como mulher. Tô falando em 2002, né? Assim, na Turquia, né? Já era tudo realmente muito mais complicado, ou talvez não, mas eu olhava e falava assim, nossa, eu não conseguiria. Que coragem, né? Daí eu encontrei 2 brasileiras num outro trecho da viagem. Eu falei, vocês foram sozinhas? Vocês tiveram coragem, né? Assim, é surpreendente como certos lugares, assim, é muito mais perigoso. Nessa viagem que eu fiz, eu passei por muitos perrengues que teriam tido desfechos diferenciados caso eu fosse uma mulher com 2 amigas. Talvez eu não estivesse aqui para contar. Passei coisas muito horríveis mesmo em fronteiras, com polícia russa, na Turquia mesmo, na Romênia, lugares que eram mais esquisitos do que eram agora, mas o fato da gente ser homem, acho que realmente liberou a gente sofreu outros tipos de violência, entre aspas, né? Em Moscou eu apanhei, eu tive que pagar bribe, suborno, uma propina para um policial para ele devolver meu passaporte. A gente tomou enquadro da polícia dentro do trem, eles reviraram toda a nossa mala. E se a gente fosse mulher, eu não sei o que poderia ter acontecido de pior, né? Assim... Provavelmente a mesma coisa, mas a mulher sempre tem um medo a mais ali, que é o medo da violência sexual. Sim. E eu não sei o quanto a lenda urbana, nessas partes do mundo, de casos de mulheres que são sequestradas e nunca mais aparecem. Não sei como era no começo dos anos 2000, 20 anos atrás. A gente ouvia histórias, sabia que era perigoso, mas também existia aquela coisa de você não ter tanta informação, então você tinha coragem, né? Aquela coisa, você anda num bairro escuro, esquisito, no leste europeu, porque você não sabe o que tem lá. Mas aqui você não anda. Em São Paulo você tem medo, porque você sabe a informação. Então lá a gente tinha muito dessa ignorância legal de uma era pré-internet que você... não sei, mas vamos aí, né? Então, eu me lembro da gente desembarcar em Budapeste às 4 da manhã e olhar em volta e falar, pra onde a gente vai? Não tinha hotel, não fizemos nada de reserva. Chega um cara que parecia um vampiro, falou assim, vocês querem hospedagem? Eu levo vocês pra minha casa, a gente tem canal pornô. Daí a gente olhou... A gente olhou pro cara assim, nevando, que opção a gente tem, né? E a gente foi. Vocês foram? Fomos, e aí realmente tinha canal pornô e a casa era da mãe do cara, uma velhinha pequenininha que serviu chá pra gente quando a gente chegou, maravilhoso. Na Romênia, em Brasov, que é a cidade perto de Transilvânia, onde tem o castelo do Drácula, a mesma coisa, a gente desembarcou 4 da manhã, uma nevasca, chega um senhor de bigode e fala assim, vocês querem ir pra minha casa? E a gente olhou assim, que opção a gente tem, né? E fomos. E era o cara mais doce e maravilhoso do mundo. Então essa coisa da gente não saber, essa ignorância de você torcer pro melhor acontecer, ajudou muito a gente dar as caras, coisas que hoje eu não faria. Não porque eu tô 20 anos mais velho, mas também porque eu acho que ninguém faria mais desse jeito. Você não aceita um convite na rua. Talvez o mundo esteja mais perigoso mesmo, ou não sei, esteja menos inocente. Fiz muitas coisas parecidas também viajando aqui pra Machu Picchu, né? Quando a gente pegou o trem da morte. Eu não sei se as pessoas ainda pegam o trem da morte daquele jeito. Pegam. Mas será que ele é tão morte ainda como era? Não, hoje em dia ele é bem... Eu tô falando porque eu pensei em fazer essa viagem com uma amiga, era pra ter feito no começo do ano, acabei não indo. E é um pouco mais complicado ali atravessar a fronteira. Como é que chama? Você tem que ir pra Corumbá? E daí você passa a fronteira por Puerto Quijaro. Isso. E lá você pega o trem da morte que vai até Santa Cruz de la Sierra. Exatamente. E aí é uma viagem de, sei lá, 30 horas. Era, pelo menos, de trem. É por aí, não, mas ele horas. não é mais... Hoje em dia tem uma primeira classe, sabe? Ele não... Esses lugares... Ou mesmo a Estrada da Morte, que também fica na Bolívia, aparece muito no Instagram. Sim. Né? Tem uns penhascos, tudo muito verde e tal. Tem, mas a quantidade de acidente que tinha na Estrada da Morte. Ainda bem, inclusive. Os ônibus não caem. Mas hoje em dia tem tours de turistas que vão passar pela Estrada da Morte. Porque sim, pra tirar foto, é isso. O mundo, nesse sentido, mudou bastante. Mudou bastante. Existe uma grande aparelhagem aí pra ajudar o turismo, né? Acho que quando eu fui a primeira vez, eu já ouvi aquele boato, não venha pra cá, vem logo pra cá pra Machu Picchu, porque o lugar tá afundando 2 centímetros por ano e não vai durar muito tempo. A gente chegou lá e fomos a pé, fizemos uma trilha inca de 4 dias, né? Mas a gente já sabia desse recurso que dá pra chegar de helicóptero lá, né? Agora não dá mais, mas dá pra você chegar... Mas agora de trem, você né? É de trem e de ônibus. Você não precisa fazer a trilha mais, né? Entre Águas Calientes, que é a cidadinha, que inclusive o nome mudou recentemente para Machu Picchu Pueblo.
E agora, você, até um tempo atrás, você só ia andando, sabe? Agora você só vai de ônibus. Eu tive em Machu Picchu no final do ano passado. Ah, não tem mais a trilha Inca, então? Tem, mas pouquíssima gente faz. Parece que tem assalto pra caramba. Eu tenho um amigo que fez no começo desse ano, aliás. Preciso falar com ele. Mas eu fiquei impressionada porque às 4:30 da manhã já tem fila pra pegar o ônibus. Você espera horas. Você tem que ver o sol nascendo lá, né? Que faz parte da graça, exatamente. Né? E as pessoas estão comprando, porque o Machu Picchu foi eleita a 8ª maravilha do mundo moderno, é isso? Essa eleição que teve um tempo atrás na internet. Sim. E o governo do Peru apostou muito nesse rolê. Então virou um dos lugares mais visitados do mundo. Você tá comprando, agora você só pode entrar com o ingresso que você compra pela internet. Meu e a Deus. fila e você compra